Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e tecnologias livres. Fala aí, pessoal, tranquilo? É o Poder. Meu nome é Prígio Simões e eu venho aqui na Semana do Linux apresentar para vocês o projeto Fedora e a sua distribuição, né, que é o Fedora Linux, enfim. Acredito que essa palestra vai ajudar bastante aí quem quer conhecer o Fedora e até mesmo para quem está chegando agora, né, para quem está vindo de uma outra distribuição, para quem nunca teve contato com Linux e quer aderir a uma distribuição, para você que utiliza o Fedora tanto como workstation, né, ou seja, no seu desktop, ou no seu servidor, ou em nuvem, enfim, essa palestra é para você, tá? Enfim, então essa palestra me serve para quem já trabalha há bastante tempo, seja como eu falei, no uso pessoal, corporativo, né, com a distribuição, e aí eu vou manter os meus contatos aí, para que quem quiser tirar dúvida, mandar e-mail para mim, né? Como eu falei, eu vou apresentar aqui o projeto Fedora, isso aqui vai ser um bate-papo rápido, até porque isso no intuito não é um treinamento, mas sim uma palestra, né? Enfim, esse aí é o site do projeto Fedora, é o que está mostrando aí, o meu Twitter, né, @Prígio Simões, quem quiser me seguir. Enfim, eu sou embaixador Fedora, mas vamos lá para a minha apresentação. Como eu falei, meu nome é Prígio Simões, né? Eu sou embaixador do Fedora, ou seja, eu sou um dos representantes do Fedora, né? Sou membro da Software Livre Rio de Janeiro, né, da comunidade, instrutor e consultor de Unix e Linux já há bastante tempo, e já trabalho com TI há uns 14 anos, ou até um pouco mais, de repente, não me recordo, que é muito tempo. Mas eu venho nesse longo caminho aí dando treinamentos de Unix, né? E Linux também. E tem essa especialidade em Unix já pelo mercado de trabalho, já é uma coisa antiga. E é aquilo que eu gosto de fazer, então quem quiser trocar figurinha comigo e mandar e-mail para mim, fique à vontade. Eu também trabalho com segurança em Unix, né? Eu tenho o conceito de metodologia, né, de tratamento de suas não conformidades, né? Uma avaliação de segurança, essas coisas eu gosto de fazer também. Faz parte também do meu núcleo de trabalho, né? Enfim, é tudo relacionado a Unix e Linux, né? Apesar de eu ter outras especialidades como storage, né? Também gosto muito de banco, enfim, mas é a minha especialidade. Bom, tomo café, como todo mundo toma. Beleza, também jogo videogame, tá? E no Linux também, né? Gosto muito de alguns jogos, jogos antigos, né, nativos para Linux. Enfim, vamos lá, continuando. O que a gente vai ver aqui hoje? A gente vai ver nessa palestra, nessa apresentação, alguns pontos interessantes, como por exemplo que é o Fedora, né? A instalação do Fedora, não sei, uma ideia, não vou mostrar a instalação, mas eu vou te dizer os passos aí de cada parte, né, da instalação, o gerenciamento do Fedora, o gerenciamento de pacote do Fedora, as diferenças aí do Red Hat Enterprise Linux CentOS, e até mesmo aí do Fedora, né? Segurança do Fedora e a comunidade do Fedora. Beleza? Só que antes de a gente falar sobre o Fedora, é importante a gente se retratar um pouquinho o que é o Linux, né? Quem não sabe, o Linux é o núcleo, né, do sistema operacional, né, o kernel, enfim. Então, no Linux, né, a gente tem aí que é a primícia, melhor dizendo, o principal foco, né, se a gente quer mexer com uma distribuição Linux, primeiro a gente tem que entender o que é Linux, né, isso aí é basicamente um padrão básico, pré-requisito, né. Enfim, então, o que é Linux, né, o Linux, ou GNU Linux, enfim, ele é um kernel desenvolvido pelo finlandês Linus Torvalds, né. O Linux é um sistema operacional aberto, ele é um sistema aberto, ele é um núcleo, ou melhor dizendo, ele é um núcleo de vários sistemas, tá? Todo sistema que segue o padrão, ou seja, que é uma distribuição Linux, todo sistema que é baseado no Linux, ele, quando a gente diz isso, né, é porque ele compõe aí do núcleo, do kernel Linux. Como eu falei, o Linux é um sistema aberto, né, ele é um núcleo de vários sistemas hoje em dia. Nessa linha, a gente tem o conceito de sistema operacional, ou seja, que nada mais é do que o kernel Linux, como mencionei, que é um núcleo do sistema operacional que é composto de vários drives, funções e componentes, que fornece vários suportes a tudo que temos hoje, né? Um controlador HBA, protocolos, sistema de arquivos, enfim. Ele que é responsável por conectar e reconhecer todos os nossos dispositivos, né? De sistemas, de arquivos e outros. Nessa ideia, a gente pode seguir aí, então, resumir que o Linux rapidamente que é um sistema que tem aí a maior disponibilidade de arquitetura,
né, que é um dos primeiros tópicos que a gente está vendo aí, por exemplo, assim como sistemas BSD, no caso, por exemplo, lá do NetBSD, né, que roda até em cafeteira. O Linux também é um dos sistemas que mais suporta arquiteturas, hoje em dia, né? Ou seja, você encontra o kernel Linux portado para processadores Intel, né, para MIPS, MIPSEL, PowerPC, que a gente tem pela nomenclatura, né, PPC, né, PowerPC 32 bits, 64 bits, né, S390, tanto para a série Z, né, MIPS, Spark, Titanium, né, o PowerPC e todo aquele composto da série da processadores Power da IBM, e até mesmo para VAX, né, existe até um port para VAX, se você procurar na internet, você que tem esse hardware na tua empresa, você ainda pode recitar. Bom, poderia dizer que até geladeira, café, cafeteira, batata e por aí vai. Você procura isso aí que eu falei na internet que vocês vão entender. Procurei Linux instalado numa batata. Vocês vão entender o que eu falei. Enfim, hardware homologado, né? Ou seja, o Linux hoje em dia ele é um sistema operacional com maior suporte de diversas arquiteturas. E aí eu também entro na questão de disponibilidade para virtualização e arquitetura. Ele tem um alto investimento bilionário que recebeu durante anos de empresas como IBM, Red Hat, Novell, né, SUSE, entre outros. Ele se encontra pré-instalado em diversos servidores como a Dell, HP, IBM, por aí vai, né? E que dá suporte a vários softwares também, né? Ou seja, vários softwares, ele como Oracle, DB2, Formix, hypervisors, né, que são os virtualizadores, seja ele por soluções por software ou bare metal, né, que é direto no hardware. Todos esses softwares, esses programas de escritório e por aí vai, ele hoje em dia ele é homologado para Linux. Hoje em dia você vai pegar uma impressora, você vai pegar lá a caixinha, você vai ver lá homologado para Windows, homologado para Mac, homologado para Linux e homologado para seja o que for. Antigamente você vinha lá em 1999, 2000, 2002, você via a caixinha homologada para MS-DOS, mas não tinha para Linux. Hoje em dia tudo que você vê, né, porque a popularização cresceu, melhor dizendo, o Linux cresceu de uma maneira tão grande em que você encontra a disponibilidade dele do kernel Linux para qualquer, ou seja, quando eu digo kernel, do empacotamento em si, né, que gera, que é o conteúdo da distribuição, que é o conteúdo do sistema operacional, porque a gente quando fala de sistema operacional é uma coisa muito relativa, né, o que é o sistema operacional? Ele é composto aí do kernel, né, de toda aquela camada de softwares, né, que a gente entende pelo seu empacotamento, que estrutura e fecha o sistema operacional, e as outras coisas mais, né, que define a administração para o usuário. Então, esse composto completo, melhor dizendo, é o sistema operacional, né? Então, assim, ele, por ser um sistema operacional de maior demanda, né, como eu falei, por exemplo, de virtualizadores, você pode ter certeza que o Linux está em diversos, né, no mercado, seja Hyper-V, seja Zen, né, seja o que for. Ou seja, ele está tanto em soluções bare metal, como soluções de virtualizações por software, como no caso o VirtualBox, o VMware. E quando eu digo também bare metal, eu não só me refiro apenas à arquitetura interna, mas também estou falando de virtualizadores e processadores Power, né? Como Power VM da IBM, soluções da Sun, Oracle, o Virtualize da HP, que é para processadores Titanium, e o próprio ZVM, né, que roda em mainframe, né, e por aí vai. A importância do profissional Linux hoje em dia em relação ao Windows é muito séria, né, porque é profissional que é muito fácil hoje em dia você encontrar profissionais Windows, né, que mexem com Windows, profissionais que são capacitados para isso, né. Só que para Linux você conta no dedo, né? Não sei se você já passou por essa experiência. Hoje em dia, profissionais de Linux você realmente conta no dedo. Até por fato de ter muita documentação, você pode até encontrar bastante, né? Mas quando eu digo profissional, é alguém que entende o negócio, né? Ou melhor dizendo, o mercado ele é muito exigente, melhor dizendo. E no que existe de padrão de conhecimento, é necessário que você tenha, né? Ou seja, com materiais, certificações, experiência no que você vai se qualificar e outras coisas. Mas, ou seja, muitas vagas mesmo são vagas restritas para Linux, né, ou Unix. Ou seja, é muito fácil você achar um cara de Windows administrando um servidor. Agora, servidores Linux tem que saber, né? A questão aí de disponibilidade de armazenamento, ou seja, a gente tem o sistema rodando tanto em desktop quanto servidor, numa grande variedade de suporte a sistemas de arquivos, né, o que estão rodando em grandes storage hoje em dia, e até mesmo sistemas de arquivos como o JFS, né, o XFS, e outros sistemas de arquivos que são sistemas de outros, se são sistemas de arquivos de outros, ou file system, como preferir, de outros sistemas operacionais que são utilizados no Linux também, né? E isso aí é show de bola. Ou seja, a gente tem diferentes distribuições, ou seja, o sabor é você que escolhe. Desktop, servidor, né? Ou seja,
você tem essa disponibilidade tanto para desktop quanto para servidor. Né? Ou seja, quando eu digo isso, você vai encontrar uma empresa que fornece uma subscrição, né, de suporte, né, enfim, tanto para desktop ou servidor, caso você esteja procurando negócio, né, especificamente para isso. E você vai encontrar distribuições para esse foco também. Né? Apesar de que Linux é uma coisa só. Tá? Segurança, né? Lembrando que o Linux possui um padrão POSIX, né, por receber para essa herança. A segurança do sistema é uma segurança binária, né? Você é root ou não é. E você tem lá todos os complexos. Claro que existe não existe sistema seguro, né? Enfim, então, se você quer ter um sistema seguro, você tem que tratar isso, é claro, é evidente, né? Já que você instalou o sistema, pronto, já tem um sistema seguro. Isso não é verdade, isso é mito. Né? Tem um bom papo para a gente vir a ter um dia numa outra palestra. Mas nativamente ele é um sistema seguro comparado aos outros sistemas. Enfim, o que é o Fedora? O Fedora é uma distribuição Linux criada aí pela Red Hat lá pelo ano de 2003 e atualmente é mantida pelo projeto Fedora, ou seja, e patrocinado pela Red Hat, mantido pela comunidade. O Fedora que podemos chamar de upstream ou início aí para o Red Hat Enterprise Linux, né? Ou seja, o Fedora de hoje, ele é o Red Hat de amanhã. Como, por exemplo, o Red Hat Enterprise 7, ele é o Fedora 19, vamos dizer assim. Ou seja, você tem, você segue, o Fedora ele segue um ciclo de desenvolvimento que chega um momento em que ele congela, né, vamos dizer assim, ele chegou a um certo nível de desenvolvimento e que dali ele vai se transformar no Red Hat Enterprise, que é uma solução corporativa da Red Hat, com suporte estendido, né, aí há 10 anos, e enfim. Então, você tem de 7 a 10 anos, ou até mais, dependendo de como você tem um contrato, né, de Extended Support. Ou seja, você tem aí uma distribuição que é homologada com vários fatores do mercado, como eu falei, bancos, softwares, hardware, enfim. E por se tratar de uma solução Red Hat, né, ou melhor dizendo, uma solução que um dia vai virar uma distribuição Red Hat, então você vai ter uma demanda de pacotes homologados para a distribuição Fedora muito mais fácil. É muito fácil. Fedora tem muito programa. O projeto Fedora é um grande projeto da comunidade, né, que tem mantido, que é patrocinada pela Red Hat, mas é que verdadeiramente quem tem mantido o Fedora Linux é a comunidade, né, patrocinada assim, pela sua empresa mãe, Red Hat. O seu principal projeto é a distribuição Fedora, como eu já mencionei, mas você pode encontrar isso dentro de Fedora e de vários outros softwares que compõem as soluções da Red Hat, seja o Spacewalk, né, que é o satélite lá, seja virtualizações, ou seja pelo software Ovist, FreeIPA, JBoss e outras coisas mais que você pode encontrar disponível para o Fedora, para que você possa testar, desenvolver, melhorar o software, ou até mesmo participar do desenvolvimento, enfim, né, grupos de tradução, enfim, só o fato de você estar utilizando a solução da sua empresa, através do Fedora, você já está contribuindo, né? Porque uma coisa é você ter o usuário, você ser o usuário que mantém distribuição na sua empresa, nos seus negócios, e outra coisa é você ser o seu desenvolvedor. Então, assim, existem áreas, assim como tem DBA, administrador de sistemas, desenvolvedores, design. Existe isso também focado na comunidade, né? Onde você tem lá pessoas que cuidam do design, né? Do site, design da wiki, design das camisas, enfim, né? E você também tem pessoas que trabalham em desenvolvimento, tradução, ou seja, existe um time diversificado para cada área, né? Como desenvolvedor também, né? É o cara que cuida lá da homologação, da distribuição, os seus pacotes para uma outra arquitetura, enfim, ARM, enfim. O Fedora também é uma distribuição chamada FOSS, né? FOSS, como você está vendo aí. Ou FLOSS, né? Que na verdade o FOSS significa Free and Open Source Software. E também chamada de FLOSS, né? Esse FLOSS, por causa desse L, é adicionado livre. Então o conceito do Fedora é sempre ser livre. Né? Então o Fedora é uma distribuição livre e o seu conceito é ser mantida assim, a ideia é ser mantida assim. Ou seja, nunca devemos confundir com Red Hat Enterprise. O Red Hat não é uma distribuição licenciada, como muita gente acha. Ele é uma distribuição que está debaixo de um foco corporativo. Então, por isso, ele possui uma subscrição, uma assinatura anual ou trianual, não sei como você preferir, para manter, na verdade, a atualização daquela distribuição. Porque uma coisa é você manter uma distribuição corporativa, onde a equipe de segurança mantém o funcionamento, a integridade do sistema operacional. E até pelo fato de você ter um ciclo de vida muito grande,
né, para que aquela distribuição venha morrer, isso faz de você ter um servidor estável, né? Porque uma coisa é você trocar de sistema operacional ou atualizar o sistema operacional do servidor de um em um ano. Outra coisa é você manter os seus patches de segurança, né, os seus, até mesmo os pacotes daquele sistema operacional durante um tempo, sabendo que aquela versão, aquela release, major release, né, porque o sistema é constituído lá no Red Hat do major, do minor release, ou seja, Red Hat Enterprise 4, Red Hat Enterprise 5, 6 e 7 atualmente, né? Ou seja, só lembrando também, quando o Fedora nasceu, lá na época de 2003, né, ele, ele veio ali do Red Hat Linux 8 e 9, né? Não sei se você se lembra, na época do Red Hat 8, isso um pouquinho antes de 2003, ele veio com um tema muito legal, eu gostava muito, que era o Blue Curve, né? Blue Curve. E aí foi para o Red Hat 9, e aí nesse período a Red Hat já tinha o foco de uma distribuição para uso corporativo, que era o Red Hat Enterprise Linux, na época era a versão 2, já 2.1, e ela resolveu cancelar a sua distribuição para a comunidade, lançou o Fedora, e sim, para continuar esse projeto, mas entregou a comunidade para manter, e aí a distribuição focada no uso corporativo se mantém através até hoje do Red Hat Enterprise Linux, conhecido como Heavy. Enfim, então uma coisa é você ter uma distribuição que tem um suporte estendido, né? Outra coisa é você ter uma distribuição que tem um ciclo de suporte, um ciclo de vida menor. Porém, o foco do Fedora é outro, né? É você sempre ter o primeiro, é sempre você ter novas tecnologias, é sempre você ter as facilidades, ou melhor dizendo, você ter componentes, software, um kernel mais novo sempre em teste, né? Ou melhor dizendo, não estou dizendo que o Fedora é uma distribuição de teste, o Fedora é uma distribuição estável, é uma distribuição corrente, é uma distribuição de release para uso, mas é uma distribuição que tem um ciclo de atualização muito mais rápido, né? Mas que pode ser utilizado tanto para workstation, desktop e servidor. O Fedora no caso aí, como eu disse, ele é atualizado a todo instante, né? Você sempre vai ter uma atualização do Fedora. O Fedora também tem uma versão chamada Hawide, né, que é uma distribuição de desenvolvimento do Fedora. Você sempre vai ter uma versão à frente que vai ser lançada. Ele mantém um repositório próprio chamado Hawide. E possui também uma imagem disponibilizada lá no projeto Wiki do Fedora, chamada Nightling, que é gerada automaticamente. Então tem um arquivo lá, que é o boot.iso, que você pode pegar, né? Como eu falei, o Hawide é uma distribuição focada no desenvolvimento da distribuição. Então alguma coisa pode dar errado. Beleza? E por isso, por ter uma distribuição que é atualizada constantemente, caso você venha utilizar o Hawide e não seguir o ciclo de atualização do Fedora, como a gente tem hoje o 22 e vai ter amanhã o 23, né? Mas, e por isso, né, pelo Fedora Hawide ser uma distribuição que é atualizada constantemente, justamente para desenvolvimento, para teste ali nela, para um dia virar a release final do Fedora, ele tem uma característica de distribuições rolling release, né? Que são as atualizadas a todo instante, todo momento. Ou seja, você não tem uma atualização de segurança, você tem uma atualização focada em pacote, né, em geral. O ST4 é o sistema de arquivo padrão, né, que é a evolução do ST3, aí, que era o plus do ST2, por causa do Journey, né, e outras coisas mais. O ST4 é considerado, né, se a gente levar em consideração blocos de 4K, ele atinge uns 16 terabytes. Disponível também para games. Eu até costumo dizer muito isso, né? Você pode também aí instalar o Steam lá, tá disponível via DNF ou o antigo IAM. Melhor dizendo, DNF, né? Porque agora, a partir do Fedora 22, o IAM deixou de ser o padrão e passou a ter, na verdade, uma nova versão melhorada, com uma resolução de pacotes muito melhor e outras funções a mais, e que antigamente no IAM você tinha, que era uma disponibilidade mais manual, e você tem a questão de erros de pacote, então o DNF ele é muito melhor, né? E a atualização é simplesmente uma versão melhorada do Ion. E você pode puxar aí também para quem quer utilizar para jogo o Steam. Enfim, voltando ao foco aqui, ele tem uma instalação gráfica como padrão, mas você também pode fazer a velha instalação em modo texto, né? Ele está disponível em live, CD-ROM, DVD, enfim. Lembrar que o Fedora também suporta o Wi-Fi, né? Mesmo que a gente também lembre, né, que ele também suporta aí o Secure Boot, né, que foi implementado na versão do Wi-Fi 2.3.1, se não me engano, lá pelo Wi-Fi Forum. Lembrando que o Linux já suporta EFI há muito tempo. Ele também tem o sistema de arquivos BTRFS, né, que é um sistema de arquivo que foi desenvolvido pela Oracle em 2007, se não me engano.
Ele está disponível no kernel Linux desde a versão 2.629 e hoje já se encontra estável para uso. Então no Fedora você sempre vai ter um kernel mais novo, né? Isso é bom, por um lado, que você sempre vai ter um suporte maior em hardware. Ao mesmo tempo, você vai ter sempre aplicativos mais novos, né? Enfim, para que você possa testar. Disponível aí para ARM também e para outras arquiteturas. Até o Fedora 20 você ainda tinha disponível para o PowerPC, não sei se mantém isso. E, como eu falei, disponibilidade para jogo ali, porque eu inverti. Quando eu digo disponibilidade para jogo, se você dá um DNF, espaço search, espaço games, você vai ver o que eu estou falando. Desde a versão 15 do Fedora, ele se mantém aí com o systemd, né? Só lembrar também que a questão do sistema de arquivo, ele também suporta aí o XFS, como eu falei, né? Que era um sistema de arquivo da Silicon Graphics, que para mim é um dos meus favoritos. Que ele foi implementado lá no Irix, na versão 5.3, lá para 1994. E se não me engano, ele já está no kernel, ele era em patch do kernel da versão 2.4, 25. E aí passou a ser estável. Enfim, também é muito utilizado lá em histórias da AMS do Hitachi, né? Da Hitachi. Para quem não conhece, né? Muitos stories, principalmente da Hitachi, como a série AMS, ele utiliza um Linux ali, né? Ali dentro, gerenciando os discos. E ele utiliza, logicamente, não só o kernel Linux, mas ele utiliza o XFS, também disponível aí para o Fedora. O Fedora, desde a versão 15, ele utiliza o systemd como padrão. Ele começou lá no sysvinit, depois passou para o Upstart, até a versão 15. Da versão 15 para frente, ele aderiu o systemd, foi uma das primeiras distribuições a aderir o sistema. Ele utiliza por padrão as partições padronizadas, né? E o LVM, uma coisa é o conceito de discos e particionamentos, baseados no estilo MS-DOS ainda, né? Ainda mais se você utiliza um hardware integrado padrão BIOS. E o LVM, que é um grupo de volume lógico, na verdade, você tem lá um VG alimentado com vários PVs, né? E vários devices em LVs. Então, a vantagem do LVM é que você pode estender, né? Enfim. Estender, diminuir snapshots, criar snapshots, assim, é excelente. Device Mapper, né, no caso do LVM, ele também é utilizado em outros sistemas Unix, como o port que recebeu aí para o Linux do HPUX, né? Então, esse Device Mapper você encontra lá no HPUX também. Então, para quem veio do HPUX para o Linux, não vai ter muita dificuldade em gerenciar um LVM no sistema. O ST4, como eu falei, é o sistema de arquivo padrão, tem suporte ao PTRFS, suporte ao XFS, né, que é até 16 exabytes aí para 64 bits, e também tem suporte ao RAID, né, e quando eu digo suporte ao RAID, eu me refiro ao RAID via software, né, porque a nível de hardware, ele basicamente, pelo kernel ser mais novo, ele tem suporte a várias controladoras. Agora, quando eu estou falando de RAID aí, eu estou dizendo a nível do MDDM, né, que é tipo, como se fosse, lembrando aí épocas antigas do RAID Tools, a gente tem o MDDM que permite você gerenciar o RAID via software, né? Então é bem interessante também, você tem esse padrão, instalação que você pode manter também depois, é claro, né? O Conselho do Fedora mantém a ideia sempre de distribuição livre, como eu falei. Como eu falei já, o Fedora é patrocinado pelo Red Hat, né? E mantido pela comunidade, desenvolvido pela comunidade. Tem a maior homologação de tecnologias, né? Enfim. Suporte RC, ou seja, em IRC, né? Quem quiser utilizar o IRC, você tem lá. Coloquei a comunidade Fedora, coloquei o canal Fedora BR para facilitar você, no caso aí do português, né? Também tem lá o canal oficial, o canal Fedora. Listas segue o mesmo conceito que a gente via muito no TLDP, né? Listas, mail lists, wiki, documentações diversas, enfim. Fax, né? Perguntas e respostas de how to. Você vai encontrar bastante isso na internet. Tem um excelente bug report, né? Claro, você sempre precisa relatar bugs. Isso é uma primícia, né? De um usuário de distribuição Linux. E os usuários estão sempre aí envolvidos no projeto Fedora, porque o sucesso da distribuição ele se mantém através de ti, né? Ou seja, você que está utilizando
A distribuição é responsável por esse sucesso do Fedora, que é uma das distribuições mais utilizadas hoje em dia. Então você utilizando o Fedora já faz parte do seu desenvolvimento. Isso aí é fato, né? Você utiliza a distribuição Fedora e mantém ela, né? Então você está utilizando o seu ambiente, servidores, você está reportando o bug, você está participando da comunidade, então isso é legal. Isso é esse conceito de network que é criado em meio às distribuições Linux, nessas comunidades. E se você não faz parte, eu recomendo fazer parte. Lembrando também que o Fedora, ele possui um ciclo, como eu falei lá atrás, ele possui um ciclo de atualização menor, né, lá, é lógico, né, diferente do Red Hat Enterprise, que é a solução corporativa, né, Enterprise da Red Hat. Então o Fedora ele possui um ciclo de desenvolvimento muito bom, porém, a distribuição ela passa por um planejamento inicial, né, aí vem o alpha, aí depois vem os congelamentos, né, melhor dizendo, daquelas versões alfas, e nesse processo de desenvolvimento, depois vem os betas, nos beta testes, vamos dizer assim, aí vem novos congelamentos e os congelamentos finais. É quando é gerada a imagem, enfim, para download aí dos usuários testarem. Quando eu digo isso, é porque o processo se fecha em uma imagem, né? Aquela que você pode pegar, que já tem todos os pacotes ali disponíveis naquelas versões em que foi fechado, seja alfa, beta, enfim, para você mexer o release final. Isso vai até o release final. Só que a partir do Fedora 21, isso mudou. Ou seja, o Fedora 21, quando ele foi lançado, ele vai ser mantido até um mês após o lançamento do Fedora 23. E o Fedora 22, ele vai ser mantido até um mês após a release do Fedora 24. Então, fique esperto nisso daí. Lembrando que a distribuição também ela segue aquele padrão de 6 em 6 meses de lançamento. Mas é algo que pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, né? Enfim. Ele segue um ciclo de atualização, deixa eu ver se eu coloquei aqui, acho que eu coloquei um pouco mais para frente, de não os dias certos, como ocorre em algumas outras distribuições, vai lançar no dia tal. Você tem que acompanhar isso no site do Fedora, do projeto Fedora. Então, geralmente eles avisam, olha, tem lá o quadro de release, né, de atualização, para o lançamento da distribuição, e aí a versão alfa vai ser liberada no dia tal, a versão beta vai ser liberada no dia tal, e a versão final num determinado dia. Enfim. E essas datas podem mudar, então varia lá de 200 e tantos dias, 300 e tantos dias, enfim. Para mantimento da distribuição e até a próxima release. Enfim. Essa aqui é a primeira imagem do Fedora, né, que foi lançado aí, né, em 2003, né. Na verdade, o Fedora Core, assim como era chamado, né, o Fedora Core 1, ele foi lançado com padrão Gnome, né, esse aí é o tema Blue Curve, né, com esses ícones bem legais, conforme eu já mencionei um pouco atrás. E essa era a cara que você tinha inicialmente quando você instalava. Então, para quem acompanha o Red Hat Linux 9, olha para essa imagem, né, assim, é basicamente a mesma coisa, né, só que mudou ali em cima, o íconezinho do chapeuzinho da Red Hat mudou, né, passou do Fedora. Mas enfim, são os pacotes mais novos, é claro, o núcleo padrão LSB, logicamente, apontando para o Fedora, e essa aí foi a primeira cara que você tinha do Fedora desde o seu lançamento. Enfim. Só para mim um conceito também, quando eu digo que o Fedora nasceu, né, do Red Hat, versão Linux 9, até para lembrar um pouco disso, foi lá em 2003 a 2004. Então isso daí, como eu falei, ele é chamado Fedora Core, né, desde o início. Agora, interessante também é lembrar que a Red Hat ela seguiu esse sistema, né? Ela segue esse sistema do Red Hat Linux até hoje. Como eu falei, desde a época lá do 2.1, né, que era paralelo a essa versão, depois versão 3, versão 4, versão 5, e ela mantém em linha, né, junto com o Fedora, essa distribuição. Então, naquela época, né, ou seja, nessa mesma época, quando lançou, né, as primeiras releases do Red Hat Enterprise e também do Fedora, em paralelo, né, também foram lançadas algumas outras distribuições, né, como aí nasceu o CentOS, né, baseado nas fontes do Red Hat Enterprise, o Tal Linux, estou me lembrando aqui, não sei se lembram disso, e uma distribuição que eu usava muito, o eterno Whitebox Linux, né, que é uma distribuição que eu usava bastante,
Enfim, era bem legal, né? Bom, aqui é a segunda tela aí que seria hoje, né? Então esse aqui foi o Fedora antes e esse aqui é o Fedora hoje. Essa aí já é a imagem do Fedora, se não me engano eu peguei a imagem do Fedora 20. Muda muito, é o Gnome 3, que vem com a tecnologia do Gnome Shell, na verdade, que é a grande diferença do Gnome 3 para o 2 é que o 2 ainda seguia aquele tradicional menu, onde o próprio usuário ele tinha intervenção com o menu, né? Onde ele buscava lá aquele vamos chamar de objeto, aquele objeto que estava dentro do submenu, né? Então era uma coisa mais manual. Já o Gnome 3 ele vem com a tecnologia chamada Gnome Shell, onde ele facilita a busca para o usuário para localizar um objeto. Então você tem uma base indexada onde você tem uma facilidade de localização, assim como você vê no Android, assim como você vê em iOS, enfim. Então ele facilitou, né, um desktop para o usuário hoje em dia. Então esse é o padrão do Fedora. Você também pode, obviamente, instalar, né, o Fedora aí com um outro gerenciador gráfico, né, uma outra interface gráfica. Você pode baixar também lá os spins, eu vou comentar aí sobre isso. Então você tem a disponibilidade na situação de mudar. Eu não quero o GNOME, quero o KDE. Você tem essa disponibilidade, né? Então você pode instalar depois também, né? Então esse é o padrão do Fedora, que é o GNOME. No caso aí eu fiz uma consulta ao terminal, né? E ele achou para mim, logicamente nisso, ele poderia também localizar os arquivos modificados, né? Tudo aquilo que iniciasse com ter. Aquilo que eu tinha comentado, eu já deixei aqui pronto, né? Que é o ciclo de atualização do Fedora, né? Como eu falei, o Fedora de hoje é o Red Hat Enterprise Linux de amanhã. As atualizações dele geralmente é esse período aí, 364, bota assim de 280 a 440 dias, né, de acordo com a versão anunciada, como comentei. E o interessante a gente lembrar que os valores do Fedora, né, são baseados na liberdade. Sempre vai ser livre, você pode ter certeza disso. Que é um dos pontos cruciais, o mantimento do Fedora, é manter-se sempre uma distribuição livre. Os amigos, porque você tem uma comunidade em que está atuando em cima disso. E é claro, é um lugar para você fazer amigos, é evidente. Funcionalidades, onde no Fedora você sempre tem tecnologias novas implementadas, então essa é a grande diferença, né, do que as outras distribuições. Não estou dizendo que é melhor, estou dizendo que você sempre tem algo novo sendo testado, uma tecnologia nova sendo testada, uma versão nova de um programa que está sendo testado em cima da distribuição, para que um dia ele venha também vir lá no Red Hat Enterprise. Então você tem uma funcionalidades, logicamente, sempre mais novas. E o primeiro, que é intuito, você sempre ter e receber primeiro no Fedora. Então você tem aí esses 4 pontos, né, que é a liberdade, amigos, funcionalidades e primeiro, porque você sempre vai ver isso primeiro no Fedora, que essa é a ideia, né? No Fedora você tem os spins, né, que na verdade, como eu falei, ele são várias outras compilações, são vários outros pacotes disponíveis, porque você não tem que instalar o KDE, pode instalar o Fedora com Gnome, um exemplo. Então se você quiser pegar são sabores, né? Se você quiser pegar uma outra imagem para instalar, mas que não venha com Gnome como padrão, mas que venha com XFCE, ou que venha com KDE, ou que venha com LDE, enfim, né? LXDE, MAT, seja o que for, você tem os spins, ou específico para multimídia, segurança, né? Você tem o que se chama de spins, e que eles estão disponíveis para você baixar aí e instalar. Então tem lá o site é bem bonito, ele é bem legal, né? Então tá lá disponível para você pegar. Também botei para games, né? Multimídia, enfim. Eu chego na instalação do Fedora. Espero que você tenha entendido um pouco aí da questão do Fedora, né? Como eu falei, o Fedora é uma distribuição 100% livre. Ele é uma distribuição que segue essa ideia e sempre vai seguir. E um dos grandes fatores do Fedora, né, isso desde o início do Anaconda, o instalador principal do Red Hat, é ter sempre uma instalação fácil, uma instalação de fácil utilização para o usuário. E isso o Fedora tem. Você, como eu falei, o Fedora ele tem a possibilidade de instalação gráfica, instalação no modo texto, onde você pode ir lá e alterar, né, a informação disso.
E ele segue, alterar para que você tenha um boot ou via texto ou via gráfico, enfim. E ele segue um padrão de instalação muito fácil. Ou seja, então ele possui dois tipos de instalação de boot, né? Para início de uma instalação. Ele pode se tratar, ou seja, por se tratar de Linux, você vai ter todos os seus respectivos pacotes, né? Ou seja, seja o que for, você vai ter, enfim, eu quero ter, você vai ter lá disponível para você, né? O GCC, você vai ter disponível para você o Vim, você vai ter disponível para você o Emacs, né? Seja o que for. Como eu falei, ele é disponível aí tanto para instalação no modo texto, né? Como para instalação no modo gráfico. Então, tem lá a opçãozinha lá do Quiet, né? Que você pode remover, do RHGB, tal como você pode inicializar a instalação no modo texto adicionando a palavra text, né? T-E-X-T, text. A instalação gráfica é possível administrar o Fedora, seja tanto pela instalação, como o usuário final gosta de fazer, né? Geralmente aí para os usuários mais experientes, utilizando recursos, né? Então assim, ele é muito, ele é muito fácil. Então quando você instala o Fedora, quando você coloca, dá um boot no Fedora, a primeira tela que você vai ver é essa daí. Então você tem, esse é já um pouco mais antigo, mas enfim, a ideia é a mesma. Você vai ter as opções, né? Seja do Live Install, enfim, você sempre vai ter essas duas opções, né? Você pode testar o Fedora ou você pode instalar o Fedora. Então você tem sempre a opção de Live CD. Live CD é porque é interessante que você pode ver o bootstrap do Fedora carregando, do kernel, para verificar o que foi detectado, o que não foi. E aí você tem, logicamente, após isso, o Fedora rodando, e você vai ter lá se ele está rodando perfeitamente no seu hardware ou não. Você pode fazer um teste, né? E depois instalar normalmente o Fedora. Você vai ter um íconezinho lá para seguir o procedimento de instalação. Basicamente, o procedimento de instalação é isso daí. A tela inicial de instalação, o Live Media, né, que define como você vai seguir a instalação. Pode lá seguir como eu falei no modo texto, no modo gráfico. A seleção de idiomas, que seria uma próxima tela. O sumário de instalação, né, que é aí onde você vai definir a data e hora para suas configurações. Teclado, particionamento e definições de disco. Talvez seja a parte mais complexa da instalação do sistema. Onde você vai definir lá os tipos de partições, se você padrão básico, né, ou padrão com LVM, ou como você quiser, enfim, onde você vai poder geralmente particionar. Eu geralmente recomendo para um desktop o cara sempre colocar, a pessoa que for instalar, né, sempre colocar aí 40% do seu disco para raiz, uns 2 GB para swap já é suficiente para você. Lembrando que a swap não é um auxiliador, é uma área de troca com a memória, não é uma memória extra, né? E a definição, né, e as definições de disco em geral, que você pode colocar o resto todo para o teu home. Ou seja, resumindo, 40% para raiz, você pode seguir com um padrão de 2 GB para swap, o resto aí para o seu home, né? Ou melhor, 40% da raiz, 2 GB para swap e o resto aí para o seu home, que é onde fica o home, na verdade. Você vai montar aquele dispositivo, ele vai ser montado no diretório /home, onde vai ficar ali o subdiretório do seu usuário, é onde vai se manter os arquivos pessoais do seu usuário. Então tende a crescer com downloads, né? Enfim, vídeos que a pessoa vai baixando, né? Onde ficam os perfis também de configuração, que são aqueles diretórios ocultos. Todo diretório no Linux começa com um ponto, né? Oculto, onde tem todo o perfil de configuração de uma aplicação, né? Isso fora dos padrões globais do sistema que são pertencentes ao root, mas fica tudo ali no seu diretório do usuário padrão. A configuração de rede, que é fácil também de ser feita, seja ela configuração estática ou VDHCP. A definição de senha do root, logicamente uma senha bem complexa, por favor. A criação do primeiro usuário e o primeiro boot. É uma instalação simples, não é difícil. Enfim. Após a instalação, você já está pronto aí para o gerenciamento do Fedora e dos seus pacotes. Ou seja, como eu falei, né, o Fedora ele possui 2 tipos de boot para instalação.
tal como você pode tratar o Linux e todos os seus respectivos pacotes, basta remover alguma opção no Groove, ou se você quiser voltar a ter um boot com um nível de mensagem maior ou não. Eu estou falando, como eu falei já, do Quiet, do RGB, enfim. Ou instalação no modo texto, né? Enfim, ou você pode iniciar o Fedora sem lá o boot gráfico, isso aí fica a critério do usuário. Então você tem tanto o boot gráfico como o modo texto. É possível aí você administrar o Fedora, né? No caso, no conceito geral de administração, tanto pelo console, né? Pelo terminal, pelo CLI ou pela interface gráfica. Lembrando aí também que o login padrão, caso você venha instalar o GDM, caso você venha instalar o GNOME, você vai ter o GDM, que é o GNOME Desktop Manager, né, como padrão de gerenciamento de login, né, que você tem antes de você entrar no sistema operacional, quando ele corre o Bootstrap, ele carrega o seu sistema de login gráfico, né? Então se você usa o KDE, tem o KDM, né? Antigamente tinha o XDM, né? Algumas distribuições Linux utilizam o LightDM. Então você tem o GDM, no caso da Fedora, onde você vai colocar o usuário, né? A tua senha, vai escolher a interface gráfica que você optou, se manter padrão de instalação, e ele vai iniciar o seu Fedora. Como eu falei, ele é possível de administrar tanto pela interface gráfica, né, como o usuário final gosta de fazer, enfim, ou gerenciar, ou no caso dos usuários mais experientes, utilizar os recursos excelentes da distribuição Linux, todo o seu core. Ou seja, eu estou falando isso aí, me refiro a todos os utilitários do core utils, né, find utils, enfim, tudo. Né? Fedora padrão de instalação, como eu falei, né, utiliza aí o GNOME, e ele é gerenciado pelo systemd. Né? Vale lembrar que o Fedora ele tem essa compatibilidade com o padrão sysvinit. Então você também pode ter, ou melhor dizendo, você tem a possibilidade de, mesmo com o systemd instalado e funcionando, armazenar seus scripts também em /tcinit.d, com a inicialização via rcinit. Então você tem essas duas possibilidades. Né? Por mais que o Fedora ele utilize o systemd como padrão, seja um conceito totalmente centralizado, diferente, para quem não sabe, o systemd foi desenvolvido para centralizar a forma de como os processos, serviços, ou seja, scripts em geral, trabalham, são gerenciados pelo sistema pai do sistema. Ou seja, ele substitui, no caso, o init, e muitas distros já estão utilizando ele, como o Gentoo, né, o Arch Linux, o OpenSUSE, atualmente o próprio SUSE Enterprise Linux 11, né? Como eu falei, assim como o Fedora, acontece também no SUSE, né? O OpenSUSE lá é uma distribuição de desenvolvimento, uma distribuição focada tanto para o usuário, como servidores, enfim. Só que a versão corporativa dele é o SUSE Enterprise Linux. Então no SUSE 11 também vem com o systemd, né? O Red Hat Enterprise 7. Enfim, então o systemd tem outra forma de trabalhar. Resumindo isso, enfim, ele usa cgroups, né, que são os controles de grupos, para agrupar os programas e os processos no geral. Então é uma outra ideia, é diferente do que a gente tinha lá no sysvinit. Ele faz isso através de tags, né, ou seja, os processos, registra isso, facilita a localização de tudo, seja via socket, né, e a maneira como ele registra isso durante o carregamento de processo, durante o boot dele. Ou seja, várias outras coisas também, claro. Então tudo é gerenciado pelo systemd, como logs, né? Principalmente os eventos de journal, né? Os logs que eu digo, melhor dizendo. Os logs do sistema. O hostname, os pontos de montagem, né? Então, por exemplo, um exemplo disso, ponto de montagem. O /etc/fstab ele se mantém, mas no systemd não precisava nem ter. Você tem lá os arquivos .mount então você tem vários arquivos que constituem a centralização e configuração do systemd. Então você tem lá os services, você tem lá tudo isso baseado num target. O systemd ele é um pouquinho diferente, né? Ele tem dois níveis de execução, né? É diferente um pouquinho do que a gente conhece do modelo tradicional Unix. Então para o systemd trabalhar, ele trabalha tanto com multi-user, né, que a gente conhecia como RAM Level 3, e o Graphic User, que a gente conhecia como Level 5. Então, o multi-user carrega o sistema, porque ele aponta para o target default, ele carrega todos os seus serviços em modo texto. E
O Graphic User, que é apontar lá para o Target Default, carrega o sistema no modo gráfico. Então, ao contrário, você tem lá o serviço do GDM, né, como comentei, que é o gerenciador de login do Gnome, onde você pode restartar, iniciar, parar. Né? Então você tem, através do systemctl, né, que é o utilitário de gerenciamento do systemd. Isso aconteceu também com o Mac, né? Lembra na época do Snow Leopard, ele também recebeu lá, né, o Launched, né? Isso aí já há tempos, né? Onde ele tem lá o Launched para gerenciar o sistema. O system dele também segue aquele mesmo padrão de centralização de objetos. Por exemplo, Solaris, né? O próprio Solaris Unix. O Solaris, o Unix, o antigo Unix da Sun, e hoje em dia mantido pela Oracle, ele também passou por essa modificação, né? Por algo muito parecido, né? Inclusive eu faço uma comparação muito do systemd com o SMF do Solaris. Então você tem lá o SVC-ADM para gerenciar, assim como você tem aqui no Linux o systemctl. Então assim, para quem trabalha já com Unix, principalmente com Solaris, acho que vai gostar dessa ideia. Né? Acho que não gosto de systemd, eu gosto. Enfim. Então a centralização de todos esses recursos de boot, né, como eu falei, serviço, agrupamento lógico, unidade, centralização de todos os gerenciamento, enfim. No caso de virtualização, ele tem suporte a recursos de virtualização. Lembrando que o Linux ele tem um maior suporte, né, de hypervisors, de virtualizações bare metal, ou seja o que for. Então não só os recursos, porque o sistema operacional Linux ele sabe que está sendo virtualizado. Então ele suporta o que a gente chama de tools também, né, de ferramentas daquele virtualizador. Fedora, basicamente, ele está na lista de vários deles. Até lá a solução da Microsoft, o Fedora está embutido como suportado. Então você tem KVM, né? Vamos lá para a camada 2 de virtualização, o VirtualBox, enfim, não como o VirtualPC, não sei se você se lembra, tinha todos os suportes a Windows, e aí quando chegava no último sistema era outros, né? Não tinha Linux, enfim. Mas hoje em dia isso mudou, né? Então você tem Fedora, principalmente, sendo suportado em diversos virtualizadores e também suporte aos seus recursos de virtualização. Então quem trabalha com VMware, né? Tem lá o VMTools, quem trabalha com o VirtualBox tem o VirtualBox Tools, e aquela coisa toda. Então o Fedora sempre está compatível, ele sempre é compatível com isso. Como eu falei do systemd, né? Então ele tenta sentir evocar, ele tem a centralização dos seus recursos em uma unidade. Então você tem uma única unidade de consulta, isso é bem legal. Tem lá, você pode dar um systemctl, né? List unit files, menos service, por exemplo, listar todos os seus serviços. Um systemctl-a, você vai listar todos os seus recursos em unidade. Então isso é bem legal. Como eu falei, tem um novo conceito de run level, ele é tudo baseado no target, um target central, onde você cria esse apontamento, né? Onde você define o seu multi, né, start, melhor dizendo, seja ele no modo texto, ou seja ele no modo gráfico. Ele gerencia todos os serviços, enfim, então a forma de fila de gerenciamento de serviço é diferente do estilo tradicional do tradicional do sysvinit. Ele tem o gerenciamento de logs, como eu falei, tudo lá, inclusive tem um journalctl, que é um excelente utilitário para trabalhar com o systemd, para verificar logs, seja ele para consulta de um nome de objeto, consulta de um usuário, consulta de logs do SSH na hora tal, enfim. Então, você tem um centralizador muito grande. Você pode ter até mesmo, por exemplo, um sysctl espaço status espaço ssh.service, que você vai ver ele gerenciando, o systemd gerenciando não só o daemon, o serviço, mas fornecendo também os últimos registros de log daquilo. Então, ele é muito centralizado, isso que é o legal do systemd. Ele executa os gerenciadores de login, ao contrário, antigamente ele tinha um nível de carregamento baseado em run level, né? Agora é diferente, o próprio target carrega, o próprio systemd especificamente, ele carrega o serviço. Ele comanda o gerenciamento de energia também, console virtual dele, todo mundo gerencia, claro, o sistema. Tem a montagem do sistema de arquivos e ele faz o automonte. Hoje em dia você não tem mais a utilização do AutoFS, o próprio sistema de trabalho ele faz esse processo de automontagem. A questão aí do gerenciamento de pacote, o Fedora, ele segue a mesma linha, como eu digo, do Red Hat. Né? Ou seja, então, o gerenciamento dele de pacote, né,
ele é baseado em cima de arquivos.rpm. Então o que é um arquivo RPM? Na verdade, é um arquivo pré-compilado, o que ele já passou pelo processo de compilação, assim como no Debian você tem um .debian, no Ubuntu também. No Fedora você tem os arquivos.rpm, né? O Red Hat Package Manager, né? E esses arquivos ele compõem, na verdade, todo aquele processo de instalação baseado na tua arquitetura, ou melhor dizendo, ele suporta a compatibilidade da arquitetura 64 bits e 32 bits. Você tem a possibilidade de instalar esse bundle, esse pacote, no seu sistema, onde no conteúdo dele, como lembra muito um TAR, né? Mas no conteúdo dele, quando você instala, ele mescla no seu sistema de arquivo. Então o que é do /usr /local, ou do /usr /share, vai para lá. O que é do /usr /share /main, vai para lá. O que é do usr /share /in, vai para lá. O que é do /etc, vai para lá. O que é do /var /log, vai para lá. Ou seja, então, você tem uma arquitetura de pacote que centraliza, facilita o pacote pré-compilado, a instalação de um programa. Então por isso você tem as dependências, né? Então a partir do Fedora 22 você utiliza o DNF, mas antes era o YAM. Ele na verdade não é ele é um gestor de pacote, mas na verdade ele está ali para facilitar a instalação. Como o RPM não resolve dependência, você dá um RPM-UVH para atualizar, IVH para instalar, o V de verboso, H do modo mais humano, o "-f" maiúsculas apenas para atualizar, enfim, remover "-e". Então, você tem um utilitário para instalar e remover pacote fácil. Também no Fedora você pode dar 2 cliques lá no menu, na interface gráfica, e instalar sozinho para você. Enfim, mas para que serve o IA? Então, para resolver as dependências de um pacote que depende do pacote B, que depende do pacote C, que depende do pacote D, você tem o IA no sistema. Hoje em dia o DNF, que nem eu falei, onde você dá um DNF espaço install, espaço nome do pacote, ele vai lá no servidor do Fedora, né, no seu pool, consulta o servidor em quais são os pacotes que são dependentes da instalação e para o funcionamento dele, os seus sugestivos, os pacotes de sugestão, melhor dizendo, as recomendações, enfim, baixa aquele pacote, suas dependências, e utiliza o RPM para instalar para você. Então, ele faz tudo isso, o próprio RPMDB, ele organiza tudo isso e deixa o pacote em funcionamento do seu sistema com uma facilidade muito grande, porque na verdade a função do DNF é fazer o download dos arquivos, armazenar no diretório de cache e fazer com que o próprio RPM instale. Então, é um facilitador, né? Então, isso é muito legal. Você não precisa mais ficar caçando na internet, né? Dependente, pacote dependente. O DNF, como eu falei, é um facilitador de gerenciamento do pacote RPM, e todo o pacote RPM é constituído de nome do pacote, ponto versão, ponto arquitetura, ponto RPM. Enfim, então, sei lá, um RPM menos, até um bizu, né? Tem lá o comando RPM para gerenciar isso. Tem lá, por exemplo, posso dar um QPI, um QPL, então sempre menos que é de carry, né? De consulta, né? Então sempre que você se referir a um pacote, antes de ser instalado, você pode botar um P ali na frente, espaço I, por exemplo, melhor dizendo, menos R, menos QPI, um exemplo, ou seja, consulta para mim o pacote, a informação desse pacote, espaço arquivo.rpm. Ou se o pacote já estiver instalado, você tira esse P, né? Então, por exemplo, QI, consulta para mim o pacote com o nome tal, com o seu package name tal, que está instalado no seu sistema operacional. Então, ele é muito legal porque o RPM ele gerencia toda a parte de gerenciamento de pacote do teu sistema. Fedora é uma distribuição segura, né? É até interessante a gente tocar bastante nesse ponto aí. Ele tem a segurança binária, como eu falei, né? Por ser uma distribuição Linux, ele segue os padrões de segurança POSIX, né? Ou seja, no Linux, ou você é root ou você não é. O sistema ele segue todos aqueles padrões de segurança do Unix, enfim, para usuários regulares, usuários comuns, melhor dizendo, e usuários privilegiados. No caso, me refiro a conta administrador ou root, como preferir. Ou seja, resumindo, além da possibilidade de tratar seus arquivos com o seu padrão e permissionamento, né? Ou seja, todo mundo sabe que no Unix, no Linux, as permissões são baseadas em 3 classes: usuário dono, grupo dono e outros, né? Ou seja, além disso, você também tem a possibilidade de melhorar o esquema de permissão através do ACL, né? Das ACLs, que aí sim, elas são utilizadas em si, elas são acionadas, ativadas em cima de um ponto de montagem lá do teu sistema. Ou seja, o seu home, por exemplo, né? Ou no /dados da tua empresa, onde estão montados os arquivos de dados da sua empresa.
Então aí vem a possibilidade de você ter mais de um usuário, né? Tratar as permissões daquele arquivo, daquele diretório para mais um usuário, para mais um grupo, né? Então assim, você tem essa possibilidade. Então essas especificações são muito bem ornamentadas. Aí veja, você tem um comando setfsl, né, que é para aplicar, um getFSL, que é para exibir o status disso, baseado, como eu disse, naquele ponto de montagem. No Fedora você tem as atualizações de segurança, no Fedora ele é atualizado constantemente, como eu falei, todo instante. Fica aí umas 2 semanas sem atualizar para você ver o que eu estou falando. O antigo I1, o atual DNF, já fornece até a possibilidade de atualização do sistema, né, de patch, do próprio sistema operacional e também do patch, de patch de segurança, que até de uma maneira bem rápida e isolada, porque na verdade, como as outras distribuições que utilizam gestores de pacote, lá você atualiza tudo, ele corre toda a instalação de todos os pacotes que estão instalados. No Fedora você tem a opção de, através do DNF, acho que nas outras também tem, é claro, baseando-se na instalação de repositório security, mas no Fedora, o DNF, ele é bem mais inteligente nisso, porque ele já tem uma opção especificamente para tratar pacote de segurança. Você pode consultar também esse Bugzilla, você pode tratar também informações, qual é o CVE que foi relacionado, correlacionado. Então você pode tratar os pacotes de segurança de uma maneira bem rápida e isolada aos demais. As correções de não conformidades para o ambiente, né, que é no caso aí, o hardening. Enfim, PolyUSE, mas enfim. Correções não relacionadas aí, ou seja, correções de não conformidades relacionadas para o ambiente, né? A gente chama isso de hardening. Ou seja, como toda distribuição Linux você tem a possibilidade de corrigir alguns pontos do seu sistema, ou seja uma permissão, seja um controle de segurança mais específico, como a possibilidade de diminuir um timeout da sessão terminal, definir quem é que pode se conectar no Fedora remotamente através do usuário, até mesmo dizer que eu não quero mais que o SH utilize a sessão de usuário privilegiado, enfim. Qual a origem? Eu posso definir que eu quero que isso conecte no meu Fedora através do protocolo SSH só aquele usuário, e que aquele usuário só pode vir daquela origem, daquele IP ou daquela rede. Né? Isso também eu posso colocar em chave. Então, assim, tudo isso, não por fato de ser Fedora. Né? Claro, isso é uma segurança que eu estou dizendo, o que eu relatei aqui agora é do SSH, mas você tem a possibilidade, por ser uma distribuição Linux, né? Ou seja, essa facilidade dos controles, dos padrões de segurança, ou melhor dizendo, a fácil padronização dos controles de segurança. Porque pelo coração dele, por ele ser Red Hat, vamos dizer assim, né? Ou seja, como eu disse, né, a Fedora de hoje é o Red Hat amanhã. Então, pelo fato dele ser o Fedora, enfim, por ele ter esse entendimento, né, seja, todo o mercado, tudo que tem no mercado para Linux seria homologado para Red Hat. E por isso essa possibilidade de fácil manuseio com as ferramentas de hardening. Ou seja, ou até mesmo de aplicar correções de alguns controles de segurança específicos na distribuição com mais facilidade, né? Ou seja, o que é homologado para Red Hat você vai conseguir aqui. Pois geralmente lá na sua aplicação, ou seja, no seu mantenedor, seja o que for, você já tem alguma especificação de segurança para o Red Hat, ou melhor dizendo, você tem a possibilidade, se você trabalha com algum aplicativo de alguma empresa que é homologada para o Red Hat, com certeza aquela empresa ela fez uma adequação de segurança, um hardening para ser aplicado no sistema operacional. Geralmente é uma empresa que fornece um software, uma solução para Linux, baseada naquela distribuição, ele tem isso. Então, se for homologado para o Red Hat, você vai fazer isso muito bem no Fedora também. Né? Ou seja, eu estou querendo dizer que alguma especificação de segurança, ou seja, que é aplicada para o Red Hat, o CentOS, provavelmente 90% delas, eu tenho certeza que vão funcionar no seu Fedora, sem dúvida. Bom, eu puliria o SE Linux, mas o SE Linux, na verdade, ele implementa um mecanismo de segurança, né, do kernel de uma maneira mandatória, né, conhecida por MAC, que define alguns padrões, né, os limites de ações. Ou seja, ele consegue limitar essas ações não só para o administrador, mas para o usuário. Então você tem um monitoramento também em cima disso. Ele é geralmente utilizado para restringir serviços, né, que no caso sejam mais comprometidos, que tenham um maior potencial, que pode causar um dano aí bem grave no teu sistema. Então vale a pena você cair dentro dessa Linux e utilizar o recurso que está aí para ser utilizado. E no caso do Fedora, do FireD, né, principalmente no Fedora 20, 21, 22 para cima, você já encontra ele.
FileD, na verdade, o FileD, na verdade, ele é uma suíte de file completa, baseada em zonas, né, totalmente compatível com PV4 e PV6. Ele facilita o entendimento do conceito de file. Bom, apesar de eu preferir muito mais criar regra em ptables, mas ele trabalha com aquele conceito de file fácil, né? Então, assim, é muito tranquilo, né? É bem tranquilo de gerenciar. E ele tem essa compatibilidade com o iptables também. E você pode ver as regras através da maneira tradicional que você sempre viu, né? Enfim, o Fedora ele tem esse conceito de segurança muito bem ornamentado por se tratar de uma distribuição que tem uma base muito conhecida no mercado. Quando eu falo Red Hat, né, toda aquela configuração que alguém provê a você, muda algum arquivo, então muda algum parâmetro, algum atributo lá no /etc, /sysconfig, alguma coisa. /etc, sysconfig, network, script, ifcfg, -tх0, um exemplo. Você vai ter isso no Red Hat Enterprise, você vai ter isso no CentOS, você vai ter isso no Fedora, porque é uma distribuição que segue os padrões do Fedora. Então, o Fedora, por mais que seja uma distribuição que vai manter sempre um nível à frente na configuração de tecnologia e desenvolvimento, né, como por exemplo, quando o Fedora ele já tinha um systemd, o Red Hat Enterprise não tinha. Né? Até a versão aí 6 do Red Hat Enterprise ele utilizava o Upstart. Então, a partir do Red Hat Enterprise 7, ele passou a utilizar o systemd. Só que, para quem já tinha o Fedora, já estava em não só estava em desenvolvimento, mas estava em uso estável no sistema, então já tinha um conhecimento disso. Então, as aplicações que são homologadas para o Fedora vão funcionar lá no Red Hat Enterprise 7. Então, na questão de homologação, é claro, né, quando eu digo na questão de gerenciamento da parte de segurança, né, referente ao... Inclusive, eu até, na minha apresentação, esqueci de alterar ali para gerenciamento de pacote para segurança, né? Mas você vai ter uma homologação muito fácil em cima da distribuição, em cima do Fedora. Ou seja, a comunidade do Fedora, ela é o que mantém, né, o que mantém a comunidade, o que mantém a distribuição ativa. É uma comunidade muito bem unida, talvez acho que é uma das maiores que eu já vi. Ela é a comunidade Fedora Brasil, por exemplo, nasceu da comunidade Fedora em si, né? Nasceu o Coletivo Brasil porque eu estou levando em consideração da gente mesmo, né? Mas nasceu de uma necessidade de reunir todos os apaixonados aí pela distribuição e os usuários do Fedora no país. Ou seja, imagine um lugar onde tem muitos usuários, né, da distribuição, então isso foi reunindo, as pessoas reuniram, criaram o conceito, criaram o Fedora Brasil. Então você tem aí, hoje em dia, a comunidade representando o Fedora no Brasil, ativa, funcional e muito bem estruturada e organizada. Então, onde você pode encontrar comunidade, você pode encontrar em listas, discussões, mail list, né? No IRC, né? No IRC, como eu falei no canal Fedora BR, você também encontra. Vamos para Fedora, enfim. Enfim, então você tem vários lugares onde encontrar algum membro da comunidade. A equipe de tradução, né? Que é específica na tradução dos pacotes, das próprias aplicações do Fedora em si, a documentação em português, o suporte em português, porque nós temos dois suportes, né? A gente tem o suporte tanto da comunidade, né, com o suporte gratuito, e o suporte corporativo, né? Então, dar-se aí o Red Hat Enterprise Linux. A promoção, ou seja, a comunidade ela promove a distribuição, ela faz promoção em eventos no país, e você pode participar, contribuir para o Fedora. Eu coloquei como uma pergunta, mas você pode participar e contribuir para o Fedora. Basta entrar no site aí embaixo e entrar para a comunidade do Fedora, você vai ser muito bem-vindo. Entrando na comunidade do Fedora, você passa a representar o Fedora. Então você tem logicamente, baseado em cima de um código de conduta, né, onde você tem lá onde você tem a facilidade de se intermediar, melhor dizendo, se relacionar com os amigos do Fedora, né, que é a própria comunidade, onde você vai estar bem próximo a todos os membros envolvidos aqui no Brasil.
Como eu falei, irc.fernandes.net, onde você vai encontrar a comunidade. Coloquei todos os canais bastante frequentados. E é isso daí. Como eu falei, esse foi um papo que a gente bateu para entendimento um pouco da distribuição Fedora. Recomendo a utilização da distribuição. Vá lá, entra no site, baixa lá a imagem live, então a instalação, a install dele, então você baixa lá o DVD dele, enfim, instala a distribuição Fedora, opina aí, manda e-mail para mim, esse aqui é meu e-mail, né, prissimões@fedoraproject.org, manda para mim, esse aí é meu site, posto sempre algumas coisas lá interessantes de Linux e de Unix, e manda pergunta para mim que eu vou ter o prazer de responder vocês, beleza? Isso aqui foi um papo que a gente bateu, espero encontrar vocês em outro lugar, falou, é isso aí.